Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito importante sobre o amor. O amor é a força mais poderosa do mundo. É o elo que liga pessoas umas com as outras e com Deus. O verdadeiro amor não depende de quem recebe amor. A pessoa que ama decide amar porque quer amar. O amor é uma decisão poderosa. Não existe um amor igual ao amor de Deus, porque só esse amor, através de Jesus, pode transformar as nossas vidas e nos completar. Deus é amor. Seu amor serve de exemplo. Nós devemos amar os outros de forma incondicional, como Deus nos ama. Nós vamos ler alguns textos bíblicos que nos ensinam sobre o amor, e depois vamos refletir sobre como o amor pode nos fazer mais bondosos e compreensivos. Vamos lá! Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 1 João 4, 7-12. Nesse texto, o apóstolo João nos ensina o primeiro princípio sobre o amor. O amor procede de Deus. João nos diz que o amor é a essência, a natureza, o caráter de Deus. Deus é a fonte, a origem, a causa do amor. Deus é o modelo, o padrão, o exemplo do amor. Deus é o doador, o provedor, o demonstrador do amor. Deus é o autor, o realizador, o consumador do amor. João nos diz que o amor procede de Deus, e que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso significa que o amor é a evidência, a marca, o fruto da nossa relação com Deus. Isso significa que o amor é a expressão, a manifestação, a comunicação da nossa semelhança com Deus. Isso significa que o amor é a resposta, a gratidão, a obediência ao nosso compromisso com Deus. João nos ensina o primeiro princípio sobre o amor. O amor procede de Deus, e ele nos mostra como Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Isso significa que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Isso significa que Deus demonstrou o seu próprio amor por nós, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Isso significa que Deus nos amou primeiro, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1:4 e 5. Isso significa que Deus nos amou com um amor eterno. Com amor leal ele nos atraiu. Jeremias 31:3. João nos ensina o primeiro princípio sobre o amor. O amor procede de Deus, e ele nos desafia a amar uns aos outros, como Deus nos amou. Isso significa que nós devemos amar os outros sem distinção, sem discriminação, sem condição. Isso significa que nós devemos amar os outros com sacrifício, com generosidade, com compaixão. Isso significa que nós devemos amar os outros com ação, com verdade, com fé. Isso significa que nós devemos amar os outros com perdão, com paciência, com bondade. João nos diz que se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Isso significa que o amor é a evidência, a garantia, o selo da presença de Deus em nós. Isso significa que o amor é o propósito, o alvo, o resultado da obra de Deus em nós. Isso significa que o amor é a glória, a honra, o louvor de Deus por meio de nós. Meus irmãos e irmãs, eu quero que vocês saibam que o amor procede de Deus,
e que Deus quer nos ensinar a amar, como Ele nos amou. Eu quero que vocês saibam que Deus quer nos dar o seu amor, que é a força mais poderosa do mundo, que é o elo que liga pessoas umas com as outras e com Deus, que é o dom que transforma as nossas vidas e nos completa. Eu quero que vocês saibam que Deus quer nos fazer participar do seu amor, que é o modelo, o padrão, o exemplo, que é a evidência, a marca, o fruto, que é a glória, a honra, o louvor. Eu quero que vocês pratiquem esse amor que brota de Deus, esse amor que nos faz crescer e aprender, esse amor que nos faz semelhantes a Deus, esse amor que nos faz filhos de Deus. Eu quero que vocês pratiquem esse amor, e amem uns aos outros, sem distinção, sem discriminação, sem condição. Eu quero que vocês pratiquem esse amor, e amem uns aos outros, com sacrifício, com generosidade, com compaixão. Eu quero que vocês pratiquem esse amor, e amem uns aos outros, com ação, com verdade, com fé. Eu quero que vocês pratiquem esse amor, e amem uns aos outros, com perdão, com paciência, com bondade. Vamos ler outro texto bíblico que nos ensina sobre o amor, e que está em 1 Coríntios 13, 4-7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos ensina o segundo princípio sobre o amor é bondoso. Paulo nos diz que o amor é a virtude, a qualidade, o caráter que nos faz agir bem, que nos faz fazer o bem, que nos faz querer o bem. Paulo nos diz que o amor é bondoso, e ele nos mostra como o amor se expressa na prática, como o amor se manifesta no dia a dia, como o amor se revela nas atitudes. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3, 12-14. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos ensina o terceiro princípio sobre o amor é compreensivo. Paulo nos diz que o amor é a atitude, a disposição, a capacidade de entender, de aceitar, de apoiar, de ajudar os outros. Paulo nos diz que o amor é compreensivo, e ele nos mostra como o amor se relaciona com as outras virtudes, como o amor se combina com as outras qualidades, como o amor se completa com as outras características. Paulo nos diz que o amor é compreensivo, e ele nos exorta a nos revestirmos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso significa que o amor é compreensivo, e ele nos faz sentir o que os outros sentem, e nos faz sofrer com os que sofrem, e nos faz alegrar com os que se alegram. Isso significa que o amor é compreensivo, e ele nos faz agir bem, e nos faz fazer o bem, e nos faz querer o bem. Isso significa que o amor é compreensivo, e ele nos faz reconhecer a nossa dependência de Deus, e nos faz nos submeter à sua vontade, e nos faz imitar o seu exemplo. Isso significa que o amor é compreensivo, e ele nos faz tratar os outros com respeito, com gentileza, com delicadeza, com cortesia. Isso significa que o amor é compreensivo, e ele nos faz suportar as dificuldades, as provações, as tribulações, as adversidades. Paulo nos ensina o terceiro princípio sobre o amor é compreensivo, e ele nos mostra como o amor se expressa na prática, como o amor se manifesta no dia a dia, como o amor se revela nas atitudes. Paulo nos diz que o amor é compreensivo, e ele nos exorta a suportarmos uns aos outros e a perdoarmos as queixas que tivermos uns contra os outros. Isso significa que o amor é compreensivo, e ele nos faz conviver com as diferenças, com as divergências, com as discordâncias, com as desavenças. Isso significa que o amor é compreensivo, e ele nos faz renunciar ao nosso orgulho, à nossa vaidade, à nossa ira, ao nosso rancor. Isso significa que o amor é compreensivo, e ele nos faz liberar o perdão,
e nos faz pedir o perdão, e nos faz receber o perdão, e nos faz viver o perdão. Isso significa que o amor é compreensivo, e ele nos faz perdoar como o Senhor nos perdoou. Isso significa que o amor é compreensivo, e ele nos faz lembrar que Deus nos amou primeiro, e que Deus nos amou tanto, e que Deus nos amou incondicionalmente, e que Deus nos amou sacrificialmente, e que Deus nos amou eternamente. Paulo nos ensina o terceiro princípio sobre o amor é compreensivo, e ele nos mostra como o amor é o elo perfeito. Isso significa que o amor é o vínculo, o laço, a ligação que une, que junta, que aproxima, que conecta. Isso significa que o amor é o fundamento, o sustento, o alimento, o complemento. Isso significa que o amor é o princípio, o meio, o fim, o tudo. Isso significa que o amor é o perfeito, o completo, o pleno, o supremo. Isso significa que o amor é o amor de Deus, o amor em Deus, o amor por Deus, o amor para Deus. Meus irmãos e irmãs, eu quero que vocês saibam que o amor é compreensivo, e que Deus quer nos ensinar a amar, como Ele nos amou. Eu quero que vocês saibam que Deus quer nos dar o seu amor, que é a força mais poderosa do mundo, que é o elo que liga pessoas umas com as outras e com Deus, que é o dom que transforma as nossas vidas e nos completa. Eu quero que vocês saibam que Deus quer nos fazer participar do seu amor, que é o modelo, o padrão, o exemplo, que é a evidência, a marca, o fruto, que é a glória, a honra, o louvor. Eu quero que vocês pratiquem esse amor que brota de Deus, esse amor que nos faz crescer e aprender, esse amor que nos faz semelhantes a Deus, esse amor que nos faz filhos de Deus. Eu quero que vocês pratiquem esse amor, e se revistam de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu quero que vocês pratiquem esse amor, e suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Eu quero que vocês pratiquem esse amor, e perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu quero que vocês pratiquem esse amor, e se revistam do amor, que é o elo perfeito. Eu quero que vocês saibam que o amor pode nos fazer mais bondosos e compreensivos, porque o amor nos faz sentir o que os outros sentem, e nos faz agir bem, e nos faz reconhecer a nossa dependência de Deus, e nos faz tratar os outros com respeito, e nos faz suportar as dificuldades, e nos faz conviver com as diferenças, e nos faz renunciar ao nosso orgulho, e nos faz liberar o perdão, e nos faz perdoar como o Senhor nos perdoou, e nos faz nos unir, e nos faz nos sustentar, e nos faz nos alimentar, e nos faz nos complementar, e nos faz nos amar, e nos faz amar a Deus. Eu quero que vocês repitam comigo o refrão desse texto, que é a nossa oração, a nossa declaração, a nossa confissão, a nossa profissão de fé. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus fortaleça a todos vocês, que Deus ilumine a todos vocês, que Deus guarde a todos vocês, que Deus se revele a todos vocês, que Deus se manifeste a todos vocês, que Deus se glorifique em todos vocês. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido edificados, que vocês tenham sido abençoados. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus guarde a todos vocês, que Deus ilumine a todos vocês. Fiquem com Deus. Amém.